Meu querido irmão, abra a palavra do Senhor, Atos capítulo 8. É o texto que nós ministramos na quarta-feira passada. E só para trazer ao coração dos irmãos a lembrança, e nós ministramos de forma introdutória um pouco o contexto aqui do capítulo 8 de Atos. Nós estamos no mês de missões, e a minha proposta desde quarta-feira passada foi lhes apresentar toda a linha do tempo quanto à chegada do presbiterianismo aqui no Brasil. E eu dizia naquela oportunidade que a palavra de Deus ela não pode ser em nenhum momento colocada em segundo plano, mesmo e apesar do contexto e das circunstâncias que o mundo, que os perseguidores, mesmo e apesar dos levantes contrários à pregação da palavra, entre mentes, nós não podemos deixar de pregar a palavra, aleluia. E aqui, na primeira perseguição à igreja, Atos 8, versículo 4, o texto diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, mesmo dispersos, mesmo não mais naquele núcleo basilar, introdutório, embrionário do cristianismo. E nós sabemos que esta primeira perseguição trouxe essa dispersão do povo do cristianismo. Mesmo assim, apesar, todavia, a igreja jamais deixou de pregar a palavra. Nós já oramos, irmãos, e eu queria dar início aqui nesta noite lhes afirmando que os cristãos originais, eles jamais deixaram de pregar a palavra. E eu trouxe para a gente aqui, Moisés, já pode passar, por favor? Nós não iremos repetir o que já afirmamos quarta-feira passada. Eu trouxe uma linha do tempo, irmãos, desde a Reforma Protestante até a expansão da palavra de Deus ali no período da Reforma, mostrando esse avanço ali na França, Irlanda, Escócia, quando nós tratamos um pouco sobre o nascedouro ali do presbiterianismo, tendo a figura de John Knox como a base do presbiterianismo, pela formação e o governo de presbíteros. E nós falamos também que a expansão chega à América do Norte, e Francis Mackem, ele é o pai do presbiterianismo ali nos Estados Unidos, e ele começa ali a tratar o evangelho com algumas ideias que são tão importantes para a gente, irmãos, e como crescimento orgânico da igreja, como edificação da igreja, como cooperação missionária. Dentro desse arcabouço, eu estou correndo, irmãos, porque eu já ministrei quarta passada, eu estou fazendo aqui recapitulando com os irmãos. Dentro desse arcabouço missiológico da igreja, nós temos a figura do Ashbel Green Simonton, que chega ao Brasil, e a chegada dele ali em 12 de agosto de 1859. E o que me chama a atenção é que a chegada de Ashbel Green Simonton não se limitou, irmãos, não ficou limitada a eventos evangelísticos. E eu dizia para vocês, quarta-feira passada, que o legado dele é tão impressionante, porque além da proclamação do evangelho, além de ter um compromisso com os convertidos na comunhão da igreja local, Simonton, ele entendeu a importância de ter acesso à comunicação, ao jornal impresso da época, à formação de líderes nacionais, e nós sabemos disso. Ele investiu tempo nessas realidades, na perseverança, irmãos, da fidelidade à palavra, e essa fidelidade gerou frutos. E a honra desse legado missionário, deixada pelos pais aí, e claro, tantos homens de Deus, e nós, impossível citá-los aqui, em um período aqui tão diminuto, tão curto da quarta-feira, mas entre esses que estão dando continuidade, estamos nós aqui hoje à noite, glória a Deus por isso. Quem sabe você possa pensar, quem sou eu na fila da padaria? Quem sou eu? Quando eu olho para Ashbel Green Simonton, quando eu olho para Wycliffe, quando eu olho para Knox, quando eu olho para John Huss, quando eu olho para João Calvino,
quem sou eu na fila da padaria, na fila do pão, como diz aí no popular. Nós somos da mesma ideia que estabelece e impulsiona o coração desses homens. Nós somos raça eleita, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Diante de Deus, nós estamos na mesma realidade desses homens, glória a Deus por isso. E citando homens de Deus, eu citei semana passada, irmãos, o conceito aí, por favor, Moisés, apresentado por Ronaldo Lindório. Eu queria que você pudesse ler comigo, está aí projetado, tá certo? É o conceito, volta um pouquinho aí, por favor, Moisés, dá para voltar um pouquinho aí? Isso, vamos ler juntos, irmãos? Missão é um movimento salvífico e querigmático que parte do coração e da volição de Deus revelado. Portanto, é um movimento de Deus. É interessante essa frase de Ronaldo Lindório, irmãos, porque ele descreve como movimento salvífico e querigmático, ou seja, de salvação e proclamação, que parte do coração e da vontade de Deus. Deus é soberano, irmãos, e é revelado nas Escrituras. Como Deus quer ser adorado, exaltado, proclamado, todas essas vertentes e essas realidades nós as encontramos na Escritura, irmãos. Não é fruto da capacidade humana, da invenção humana. O que define missões, nós encontramos na Escritura, nós encontramos na palavra. Eu quero que você entenda isso, e nós precisamos compreender, irmãos, que todas as frentes que nós encontramos, missiológica ou missionária, nós precisamos entender que essas expansões, que esses movimentos, que as campanhas, que os programas evangelísticos, que as viagens missiológicas e missionárias, nós precisamos partir da ideia de que a palavra de Deus aponta como devemos fazer, irmãos. Como devemos fazer. Ninguém vai inventar a roda aqui. Ninguém vai inventar a roda, não há nenhum movimento novo que possa trazer à igreja algo novo. Essencialmente, o conteúdo é o mesmo. As estratégias que nós mudamos, irmãos. Lembrem-se, Simonton chega em 1859, e sabe o que ele procura fazer? Ele procura se informar como conseguiria alcançar todas as camadas sociais. Todas as camadas sociais. E ele usa a imprensa, o jornal. Ele quer proclamar, ele quer anunciar, ele quer ter acesso. E eu dizia quarta-feira passada que nós encontramos hoje a própria internet, que é um caminho e nós podemos fazer um grande movimento missiológico e missionário através das redes sociais. Nós podemos fazer isso, irmãos. Mas nós precisamos entender que, assim como foi na igreja primitiva, esta ação de missão, ela deve ser definida a partir da fonte. A fonte é Deus, a mensagem é o Evangelho, o poder é do Espírito Santo, o instrumento é a igreja, o alvo é a glória divina entre os povos. Percebam, olhe, estude os salmos que nós encontramos que proclamam a glória de Deus. A rigor, queridos, nós devemos entender um movimento que parte a partir do povo escolhido a outras nações. Nós precisamos entender que começa a partir da minha adoração a Deus, a partir do meu culto a Deus. Isso se espalha a outras etnias, a outros povos. Foi isso que impulsionou no coração desses missionários, que impulsionou o coração daquele casal. Gente, que tempo precioso. Primeira quarta do mês, lembra, irmãos? Enés e Daça Ellen, missionários em Guiné-Bissau. Eu até disse, cadê a igreja do Senhor para ouvir essas coisas? É muito mais do que pequenos movimentos, é se dar, se doar, é se entregar, é entender que missão é muito mais do que movimentos, é entender essencialmente que a fonte é Deus, a mensagem é o Evangelho, o poder é do Espírito, o instrumento é a igreja, o alvo sempre será a glória de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que o que motiva missões, nós encontramos a maior e melhor motivação na Escritura, queridos, na Escritura. Amém, meus irmãos? É a palavra. Eu dizia
quarta-feira passada que desde Gênesis, estuda a palavra, desde a origem de todas as coisas. Deus busca o pecador, Deus promete o Redentor, e Deus anuncia que todas as famílias da terra seriam abençoadas. A partir de quem? Do povo escolhido. O Israel espiritual está aqui nesta noite, louvado seja Deus. Deus prometeu, irmãos, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu não sei como é que você entende, como é que você conceitua esta promessa feita a Abraão. Eu sei muito bem que nessa configuração, eu e você, a minha e a sua família, nós estamos inseridos nesse projeto. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus por isso, irmãos. Então eu disse semana passada, irmãos, que eu adiantei falando sobre duas coisas. Pode passar, Moisés, por favor. Eu falei sobre essa proclamação. E eu disse primeiro que essa proclamação, apesar de entender que cada um tem um chamado específico, eu não tenho dúvidas disso. Tem coisas que vocês conseguem fazer que eu não faço, e tem coisas que eu faço que você não consegue fazer também. Ou, melhor dizendo, eu consigo atingir pessoas que vocês não conseguem, quem sabe, vocês conseguem atingir pessoas que eu não consigo, quem sabe. Ali no seu ambiente de trabalho, ali no seu núcleo de convivência, e Deus nos levantou como instrumentos em suas mãos, louvado seja Deus, como instrumentos em suas mãos. Então vejam bem, irmãos, eu disse primeiramente que a vocação ela é personalizada. Eu não vou repetir o que disse semana passada, mas eu citei o texto de Jeremias, dizendo que antes que, diz a palavra ao profeta, antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conheci, Jeremias, eu já te escolhi, eu já te consagrei, eu já te constituí profeta às nações, louvado seja Deus. Então é personalizada. Eu disse também semana passada que esta vocação, esta missão, ela é intransferível, e nós tratamos partindo do texto de Gálatas 6:5, porque cada um levará o seu próprio fardo, a sua própria realidade, a sua própria história, o seu próprio desafio. Note bem, Jonas foi desafiado a pregar um povo rebelde, mas a ordem foi dada a Jonas. Deus poderia levantar outro nome. Poderia, irmãos, Deus é Deus, Deus levanta quem Ele quer, mas Ele quis quem? Jonas. Quando Deus quer usar alguém, Ele vai usar, irmãos. Por mais que você corra, Ele vai te usar. Ele é soberano, louvado seja Deus. Deus é soberano, irmãos, Ele faz como lhe apraz, Ele levanta quem Ele quer, e da forma que Ele quer levantar. Por isso que eu lhes digo que essa vocação é intransferível. Quem sabe Jonas pensou, Ele vai levantar outro. Deus queria Jonas. Quem sabe você, quando comissionado por Deus, você fala assim, Ele vai levantar outro. Ele quer você, meu irmão, você, porque Deus é soberano. Ele usa quem Ele quer, soberanamente. Nesta noite, de maneira muito objetiva, eu queria tratar sobre mais duas questões acerca de vocação, sobre chamado missionário. Eu queria tratar que esse chamado, ele é incontestável, irmão, incontestável. Acompanhe comigo, está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 8, está escrito: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, bem forte, irmãos, eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante, irmãos, todas as vezes que Deus, o tempo tem me ensinado isso, irmãos. A partir do momento que a minha experiência pessoal, permitam-me, de chamado pastoral, foi uma experiência pessoal, e eu tive a oportunidade de expor isso ao conselho desta igreja lá em 98, quando eu fui me apresentar ao conselho desta igreja como chamado para o ministério pastoral, 1998, eu contava da minha experiência. E dizia de maneira muito convicta, Deus me chamou, baseado em Mateus capítulo 4, na experiência. Eu estava sentado ali, metade do banco ali, e pregação do pastor Célio, Mateus capítulo 4, quando diz que Jesus foi ao deserto se preparar para o seu ministério. Eu já tinha ouvido esse sermão várias vezes, não o mesmo sermão, tá, irmãos, mas do texto. Eu já tinha escutado, eu cresci na igreja, irmãos, e naquele dia, como uma flecha no meu coração, eu saí daquele culto, e eu comentei com Kézia, acabou o culto, Kézia, o que foi? Eu fui chamado para o ministério pastoral. E ela olhou assim para mim,
eu já envolvido na igreja, já ministrava louvor, estava envolvido com a liderança da igreja também. Eu disse, Deus me chamou hoje, eu vou para o seminário. E ali foi mês de junho ou julho de 1998. Em janeiro de 99 eu estava chegando no seminário presbiteriano do norte, ali no Recife. O chamado é pessoal, queridos, e é incontestável. O tempo passou, e quantas pessoas que eu já conversei, em conselhos, em conversas pastorais, que me procuraram e falaram, pastor, eu tenho um chamado. Eu conta do teu chamado. Porque eu sei que a experiência do chamado de Deus é a mesma experiência apresentada aqui, a mesma, irmãos, guardadas as devidas proporções quanto ao chamado específico, assim como foi Isaías. O meu chamado foi específico, o teu chamado é específico, e ele é incontestável. Por quê? Porque a resposta de Isaías nasce da consciência da santidade de Deus. Ele é santo, eu sou impuro, ele é santo. Eu não sou merecedor, ele é digno de glória. Eu não sou merecedor desta condição, mas ele é que é merecedor. E se ele é merecedor e chama e comissiona, ele mesmo haverá de capacitar. Tem sido assim, haverá de ser assim. Se Deus tem te chamado, irmão, diga, eis-me aqui, envia-me a mim, seja feita a tua vontade, Deus, agora e sempre, aleluia. E ele faz como lhe apraz. Veja a história de Isaías, ele contempla o Senhor, ele reconhece o próprio pecado, ele recebe a purificação, ele somente ouve a pergunta e responde ao envio, eis-me aqui, Senhor. Veja, irmãos, Isaías não, veja, se você pega Isaías 6, ele não entra nas nuances quanto às condições para o envio. Ele diz, eu sou impuro, reconhecimento, nós somos, sabemos, diante da santidade de Deus, quem somos nós, irmãos? Impuros. Eu sou impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Mas ele diz, apesar de mim, entendendo o chamado, eu digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus haverá de capacitar, Deus haverá de levantar meios, Deus haverá de trazer novos horizontes, Deus haverá de comissionar de maneira fidedigna, perfeita, poderosa, porque a glória dele, o resultado final é a glória de Deus, é o louvor a Deus, é a exaltação do nome de Deus, irmãos. Então vejam, pensem comigo, a convicção missionária saudável não é produzida por manipulação emocional, irmãos, mas é fruto e nasce da visão da glória de Deus. Por isso que ela é incontestável. Você entende isso? Amém, meu irmão? Não é fruto de uma êxtase emocional. Vamos promover aqui uma campanha missionária, botar uma música de fundo, apagar luzes, apaga as luzes para ver se o pessoal fica mais motivado a fazer missões. Isso não promove missões. Missão é fruto de uma experiência profunda com a glória de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que chama, Deus é aquele que salva, Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que usa, Deus é aquele que nos traz experiências com a graça, com favor, com a submissão à palavra de Deus. Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Então veja, se ela é incontestável, irmão, irmã, se ela é incontestável, há uma convicção formada. Isaías formou uma convicção aqui, poucas palavras, mas ele forma uma convicção. De que forma, pastor? Pela Escritura, pelo Espírito de Deus, pela providência, pela confirmação da própria igreja, dos irmãos, pela perseverança. Há uma convicção formada, irmão, incontestável. Deixa eu explicar isso aqui, irmãos. Quando eu falo assim, é incontestável o chamado de Deus, alguém pensa assim, então, se alguém, durante o chamado, tiver dúvidas ou fraqueza, ele nunca foi chamado. Lé do engano. Uma semana de SPN no Recife, que eu sentei lá na porta do SPN, eu disse, rapaz, vou voltar para casa, eu acho que eu não sou chamado para pastor, não, vamos embora. Hoje tem futuro nesse negócio aqui, vamos embora. Uma semana de SPN, eu sentei na porta do SPN, quem conhece o SPN sabe, um bancozinho que tinha assim, sentei, olhei para a quadra, olhei para o portão, disse, rapaz, quem fica aqui é o guarda. Eu vou embora. Ligar para minha família, ligar para o conselho, meus irmãos, acho que eu me enganei. E aí essa foi a primeira semana, e lembro-me que nas primeiras semanas, eu fiquei ali 3 meses trabalhando na igreja
Presbiteriano de Boa Viagem, no Recife. E final de semana, ali no sábado, até eu encontrei agora o pastor Marcelo Bernardino, estava no Supremo Concílio, pessoa querida, fazia 4º ano, eu estava chegando, calouro. E eu desci, peguei minha roupa, né, para lavar, fui lá para a lavanderia do SPN, do seminário, encostei e olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém. Aí comecei a chorar, lavando a roupa, chorando, parecia uma criança chorando, lavando a roupa. Daqui a pouco apareceu Marcelo, como um anjo na minha vida. Aí chega lá e diz: ei, Felipe, tudo bom, cara? O que foi que houve? Aí eu, nada não, tudo bem, cara. Já deu aquela segurada, né? Aí ele: pode chorar, Felipe. Aí encostou, o cara muito experiente, quartanista, um homem de Deus. Disse: rapaz, pode chorar, eu já passei por isso, cara. Eu estou no meu último ano, mas os meus primeiros meses aqui já me quebrou todinho. Ele falando, aí eu botei para chorar mesmo. Aí parecia uma criança perto de um cara maduro. Eu chorava, ele: é para chorar, cara. Eu chorei muito, eu vi do Espírito Santo. Deixei família, amigos, eu estou no último ano. Cara, deixa eu falar para você, todos nós que somos chamados, em algum momento, passaremos aqui no seminário por dúvidas. Isso revela, sabe quem? Nós somos pecadores, nós somos finitos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Felipe, que você possa se valer de Deus, da glória de Deus, da perfeição de Deus, do chamado que é de Deus. Ele haverá de te sustentar. Creia nisso, meu irmão. Fique na paz, você já pode chorar, cara. Eu fiquei lá, abracei o irmão, oramos, e ele esteve ali como um apoio, desde o meu início ali. E eu tive o prazer, irmãos, 23 anos depois, eu estava no Supremo Concílio, de reencontrar lá no Supremo Concílio. Que alegria de rever lá em Manaus, foi uma festa, uma alegria. E que bom, irmãos. Eu quero dizer para você que as dúvidas, elas revelam quem nós somos. Nós temos as nossas dúvidas, as nossas fraquezas. E eu preciso entender que apesar de mim, foi o que Isaías disse: Senhor, apesar de mim, apesar de você, eu preciso dizer a Deus todos os dias: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, porque a glória é do Senhor, aleluia. Se você pensar assim, eu tenho que me preparar, ficar perfeitinho, redondinho, no sentido de que eu não vou ter dúvidas, você vai ter dúvidas. Eu já conversei com pastores que disseram assim: rapaz, sei quantos anos de ministério, dei vontade de desistir de ministério. Crises, nós passamos por isso. Mas percebam, há no coração uma firme convicção do chamado, do dever diante de Deus. Porque, vejam, a segurança do chamado, por isso que é incontestável, ela não repousa na força do vocacionado, mas, note bem, na fidelidade daquele que chamou. Louvado seja Deus. Quer dizer para você, meu irmão, Deus é fiel, aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus chama. E interessante que o chamado verdadeiro, ele jamais vai exaltar um mensageiro, jamais. Mas o chamado verdadeiro torna-o disponível. Eis-me aqui. Só isso, meu irmão, você vai dizer a Deus. Tem um ministério te chamando para fazer uma coisa. Pastor, quando ele chama para fazer alguma coisa, vá fazer isso, irmão. Só diga: eis-me aqui. O mesmo Deus que chama, capacita. Louvado seja Deus. Você acha que Simonton, saindo dos Estados Unidos, 1859, sem conhecer ninguém no Brasil, estava num navio, viajando, falando assim: estou tranquilo, meu irmão, vai ser tudo tranquilo, tranquilão, vou para o Rio de Janeiro, vou surfar. Não sabia de nada. Eu tenho certeza que ele teve as crises dele. Lê o diário dele. Lê o diário de Simonton. Quem nunca leu o diário de Simonton, leia para você ver. Crises, saudade de família, muitas vezes questionando ali a sua chegada ao Brasil. Lê o diário dele. Crises. Entenda, o chamado, ele torna quem foi chamado disponível. Eis-me aqui. Eu tenho consciência, e Deus tem lhe chamado também. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos fechar hoje à noite. Além de ser irrecusável, esse chamado incontestável, por fim, eu quero lhe dizer que esse chamado também ele é comunitário, abarca todos nós. Eu cito o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, está escrito lá: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, aleluia. Sabe o que me chama a atenção?
é que esse chamado é comunitário. Note a história da igreja aqui. Mesmo os dispersos, Deus, Cristo, não enviou testemunhas isoladas, mas Deus trabalhou sempre com um povo. Nunca esqueça disso. Nós não temos a figura de testemunhas isoladas, mas Deus trabalhou com um povo. Olha o Velho Testamento, Ele escolheu um povo. Novo Testamento, Ele escolheu um povo. E aqui está esse povo aqui hoje à noite, louvado seja Deus. Deus trabalha com o povo, meu irmão, comunhão. Esse chamado é comunitário, irmãos. E eu gosto muito da expressão usada por Paulo aqui, porque o chamado de Deus, ele traz a amplitude da igreja. O corpo é um, mas esse corpo tem muitos membros. Nem todo mundo é pé, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é olho. E é interessante que é assim que a Bíblia nos ensina, sobretudo quando nós estudamos os textos de mutualidade. Um segura o outro, um ora pelo outro, um está triste, o outro está mais forte com Cristo. Aí estou orando por você. No outro dia, o que estava orando forte, assim, ora por mim, eu estou fraco. Esta é a igreja, irmãos. Esta é a ideia coletiva de mutualidade da igreja de Cristo. Veja como é impressionante o chamado de Deus. E eu percebi isso aqui, irmãos. Que coisa linda o chamado do Enés e da Ellen. Enés e Ellen. Que chamado bonito, irmãos. Aí nós ficamos conversando até tarde aqui. Até tarde, depois do culto aqui. Algumas pessoas ficaram conversando. Bonito, irmãos. Eles estão tão inseridos no contexto missiológico lá. Que ela falou na porta: é bom voltar para o Brasil, mas estou com saudade de Guiné-Bissau. Eu preciso voltar para minha casa. Eles estão tão inseridos, irmãos, que eles sentem falta. O chamado é tão convicto. E vejam, alguém pode pensar: pastor, não tem um chamado lá para Guiné-Bissau. Mas tem um chamado para a sua casa, para a sua rua, para o seu trabalho. Porque vejam, a igreja inteira participa do chamado. Você entende isso, amém, meu irmão? A igreja toda participa. Alguns oram, alguns vão, alguns enviam, alguns testemunham, todos acolhem, todos cuidam, todos participam. E sabe o que é isso? Igreja, louvado seja Deus. Nem todo mundo vai. Nem todo mundo vai. Mas tem um grupo orando, há uma diversidade de dons. E essa diversidade de dons, guarda no teu coração, essa diversidade não impede a unidade. Há um só corpo, apesar de muitos membros, um só corpo. Um braço não vai para um lado, o braço direito não vai para outro, o esquerdo, nada disso. É um só corpo, irmãos, unidade. Há uma ideia aqui de unidade do corpo que impede a independência desses membros. Nós não somos independentes. Ou seja, eu fiquei pensando sobre isso. Enés e Ellen, eles não estão independentes. Tem uma igreja que ora, que abençoa financeiramente, espiritualmente. Há uma unidade aqui apregoada. Quem vai, note isso, não é mais importante quem fica. Não é mais importante. Mas quem vai é a igreja. Você entende isso, amém, meu irmão? Quem vai é a igreja. É impressionante isso, porque quando Paulo se apresentava, ele se apresentava como servo de Jesus. E todos os servos de Jesus eram identificados como povo de Deus. Quando o missionário está ali na PMT, em um país não alcançado ainda, em processo de alcance através do Evangelho, ele nos representa esse povo aqui que está aqui, glória a Deus. Que está ali, que está em outro bairro, nos representa, é Cristo, é o Evangelho sendo anunciado, meus irmãos. Então vejam, para a gente fechar aqui, eu consigo perceber claramente, irmãos, que o que motivava o coração desses dispersos aqui em Atos capítulo 8, é o que deve motivar o meu coração. Vamos pensar um pouquinho comigo. Quem sabe teu coração está desanimado para a proclamação, para o querigma, para proclamar o Evangelho. Se está desanimado, eu preciso rever isso com Deus. Há quanto tempo você não proclama? Há quanto tempo você não promove missões? Há quanto tempo você não prega alguém? Há quanto tempo você não chama alguém para falar do Evangelho? Abacuque 2,14 diz:
a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Deus não deu esta missão aos anjos, Ele deu aos homens, Ele deu à igreja, Ele deu a mim, Ele deu a você. Amém, meu irmão? Às vezes, a verdade é que nós estamos acostumados com a religiosidade. Vim para a igreja, encontrar tudo bonitinho, organizadozinho, cantar as músicas, ir para casa. É muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso. Entre mentes, esses homens pregaram a palavra. Eu quero fechar para a gente aqui hoje à noite, apresentando 5 verbos, como desafio para a gente. 5 verbos, para a gente fechar. Se eu entendi o que é missão, eu preciso entender esses 5 verbos: orar, conhecer, contribuir, testemunhar e ir. Você fica pensando assim: pastor, eu não vou. Nem todo mundo vai. Mas nós temos a obrigação como igreja de orar, de conhecer, de contribuir, de testemunhar. Amém, meu irmão? Alguns irão. E nesse processo de ir, outros estarão orando, entregando, intercedendo, contribuindo, colocando vidas diante de Deus. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, irmãos. Por quantos missionários nós oramos neste mês? Por exemplo, nesse mês de missões, por quantos nós oramos? Por quem nós oramos? Vocês percebem? Há uma desconexão muitas vezes, e eu chamo isso de religiosidade pesada. Quantos que estão abandonando os irmãos em Cristo, que foram, e nós ficamos. Nós precisamos contribuir, nós precisamos orar. Orar por quem, pastor? Por povos, por missionários, por vocações novas, por conversões, por igrejas saudáveis. Nós precisamos orar. Nós precisamos conhecer, segundo o verbo, a palavra, o campo, os missionários, os desafios. A internet hoje nos ajuda, irmãos. Há um site muito bom, lhes indico. Tanto o site que trata da PMT, como um site chamado Portas Abertas. Entra lá, está aí para todo mundo ver. Leia um pouco. Reserve, quem sabe, um dia na semana para estudar um pouco a vida dos missionários. Conhecê-los, orar por eles. Contribuir de modo planejado para alguém, generosamente, constante, responsável. Faça isso. Quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados em nome de Jesus. Eu falei aqui quarta passada, vou repetir, irmãos. Quando a igreja é generosa, Deus abre portas, aleluia. Deus abre portas, irmãos. Seja generoso também. Testemunhar em casa, no trabalho, na vizinhança, nos relacionamentos. Ir, quando Deus e a igreja confirmarem o chamado, quem sabe, para atravessar fronteiras culturais e geográficas. Quem sabe você tem um chamado, está aqui sentadinho neste banco, no ar-condicionado, mas você tem um chamado que Deus te chamou. Sabe o que você vai dizer a Deus? Eis-me aqui, Senhor. Como Ele irá fazer? Isaías não sabia também, porque ele reconheceu: sou impuro. Deus sabe como fazer. Amém, meu irmão? Ele é Deus. Essa é a palavra de Deus para a gente. Tudo começa ali nos primórdios, quando a igreja mesma dispersa, resolve, movida pelo Espírito, pregar a palavra do Senhor.